Se quer ligar por um preço imbatível, faça uma chamada local PT por apenas 22 tostões por minuto, já com IVA, a partir do primeiro minuto. Portugal Telecom, ligada a si. Boa noite. Desapareceu um dos estadistas mais importantes do mundo. Hafez al-Assad, presidente da Síria, morreu hoje com 69 anos, após 3 décadas no poder. A notícia deixou de luto os países árabes do Médio Oriente, onde Assad era um político popular, mas obrigou também a intensas manobras políticas em Damasco. Horas depois da morte, o Parlamento sírio aprovou uma emenda constitucional que permite ao filho mais novo do presidente tornar-se o próximo chefe de Estado, como era desejo de Assad. Esta é uma notícia para desenvolvermos mais à frente neste Jornal da Noite. Para já, destaque à atualidade nacional. 30 pessoas ficaram feridas depois do desabamento de parte do teto de um restaurante no concelho do Barreiro. O acidente ocorreu durante uma festa de casamento. Não há ninguém em estado muito grave. A maioria dos feridos sofreu apenas escoriações ligeiras. Ainda não se conhecem as causas deste acidente, mas tudo aponta para a falta de condições de segurança. Os 150 convidados do casamento aqui chegaram para almoçar. Não passaram dos aperitivos. O pessoal estava a comer, não havia barulhos nenhuns. De repente, ouve-se um estrondo e vê-se o teto a cair um bocadito, pronto, a descair uns 20 centímetros ou 10. Naquilo o pessoal olha todo, fica tudo, vamos fugir que isto vai cair. E naquilo, pronto, conforme a gente pensa em fugir, já estava o teto a cair. Já estava tudo a cair, tudo em cima das pessoas. Quem estava junto a uma porta ou a uma janela ainda conseguiu afastar-se, mas a maioria acabou por ficar debaixo dos destroços. 30 pessoas sofreram ferimentos ligeiros. O balanço podia, no entanto, ser trágico, não fossem as mesas e as cadeiras de metal a impedir que as pessoas ficassem esmagadas. As causas ainda não estão apuradas, mas quem ficou debaixo da estrutura não tem dúvidas. As vigas em chapa, que nem ferro é maciço, são ocas por dentro, com 4 centímetros de espessura, para suportar um peso de toneladas de peso que estava aí em cima, com telhas em cerâmica, que está aí à vista. E luzalite, tinha uma camada de telha de luzalite, em cima da telha de luzalite tinham as telhas. Um vão destes, é impressionante. O proprietário do restaurante rejeita a hipótese do acidente ter sido provocado pela fragilidade das vigas. A construção está sólida, digamos, há uma estrutura que cede, enfim, não se consegue atribuir culpas porque há uma construção de raiz sólida que se pode verificar em termos de estrutura de betão. Os bombeiros não excluem qualquer causa, mas por agora são prudentes na análise. Quando acontece acidentes desta natureza, às vezes não é de atribuir a uma só causa, quer dizer, reúnem-se uma série de causas que têm como resultado final isto que estamos a ver. Portanto, apontar se é uma viga, apontar se é um pilar, se é uma estrutura resistente, enfim, se é a fundação, enfim, é difícil neste momento. O restaurante Acordeon tem 30 anos, mas a parte que esta tarde cedeu foi construída apenas há 12. O proprietário achou desnecessário submeter essas obras de beneficiação a uma vistoria da Câmara. A fiscalização, portanto, não se colocava, dado que portanto, não havia um trabalho de alteração, portanto, do existente. O dono do restaurante garante que vai continuar aberto porque o resto do espaço ficou intacto. Para os noivos e convidados do casamento de hoje, o dia será inesquecível, mas pelas piores razões. E como já disse, deste desabamento resultaram 30 feridos, a maioria deu entrada no Hospital do Barreiro. 4 foram atendidos no Hospital Garcia da Horta, em Almada. Nenhum ferido inspira cuidados. Festa para as urgências. No Hospital do Barreiro deram entrada 26 pessoas entre as 4 e as 6 da tarde. Os ferimentos são considerados ligeiros, mas dado o aparato do desabamento, o choque emocional é maior do que as feridas visíveis, sobretudo quando se é pequeno. Eu só vi o teto assim ficar assim tipo uma onda, só me lembro do meu pai me levantar, eu já não me lembro como é que aquilo caiu e depois um senhor começou a tirar aquilo e eu fui para a rua. Ela depois entrou em pânico porque eu fui provavelmente das primeiras pessoas a sair, porque o senhor, eu estava só com o braço preso, o braço preso,
um senhor conseguiu-me tirar, depois ela estava também presa, tirámos-la lá para fora e estava uma senhora com um bebê, a minha reação foi, a senhora estava lá a chorar, eu disse, olha, a senhora toma conta aqui da minha miúda porque eu vou tentar ajudar as outras pessoas lá dentro. E ela entrou em pânico, pai, não vais embora. E eu disse, filha, eu estou bem, tenho que ajudar as outras pessoas que estão lá dentro. A maioria dos feridos foi tratada e já recebeu alta, só 3 pessoas ficaram internadas para observação. 2 têm crises hipertensivas, que não têm a ver com o traumatismo, uma tem um quadro de vómitos e, portanto, fica em observação até se esclarecer o que se passa. Em pior ou melhor estado, um ponto é comum a todos os feridos neste desabamento. Sentem que só escaparam vivos, por milagre. Uma avioneta despenhou-se esta manhã em Chaves durante as provas de demonstração para o Rally Aéreo Ibérico 2000. Ao que tudo indica, uma falha de motor terá estado na origem deste acidente, que provocou 3 feridos graves, todos os que seguiam a bordo. O piloto, o co-piloto e um acompanhante encontram-se, no entanto, fora de perigo. Ainda não eram 11 da manhã quando esta avionete se despenhou. A aeronave procedia às provas de demonstração para o Rally Aéreo Ibérico 2000, que está a decorrer em Chaves. Lá dentro seguiam 2 homens e uma mulher que ficaram gravemente feridos. O piloto estava com as pernas partidas e pronto. E o copiloto? E a senhora dentes não tinha. Ou se fosse dentadura, ou que não fosse dentes não havia, não é? E o outro senhor também estava bastante magoado, mesmo muito. Estavam todos muito magoados. O avião é um avião ligeiro, tipo Piper 140, e estava a fazer a descolagem e como teve uma falha de motor, começou a perder altitude e aproximou-se de umas linhas de alta tensão e chegou mesmo a cortar as linhas. Entretanto, continuou a perder a altitude e bateu com a asa esquerda. O piloto tentou curvar sobre a asa esquerda, possivelmente tentando alcançar novamente a pista. Só que não conseguiu, foi em frente e bateu no morro. Segundo testemunhas, os bombeiros ainda tiveram algumas dificuldades em aceder ao local, mas pouco tempo depois, as vítimas deram entrada no Hospital Distrital de Chaves. Estão todos estabilizados. Temos de momento o conhecimento que um deles tem lesões que vão permitir a alta direta, embora se encontrem todos ainda na sala de observações, e 2 deles vão, em princípio, ser transferidos, um para o Hospital de Santo António e o outro para o Hospital para Lisboa. Ao que se apurou, os problemas com o motor desta avionete começaram logo de manhã. Segundo testemunhas, o piloto terá tido dificuldades quando se preparava para pôr o avião em marcha. Este rally aéreo é organizado pelo Aeroclube de Portugal e hoje participavam mais de 30 aeronaves. As provas continuam até amanhã. A circulação do metropolitano na Baixa de Lisboa deverá ser restabelecida na próxima segunda-feira. O Ministro do Equipamento, a empresa responsável pela obra e a administração do metro têm estado em contacto durante todo o dia a acompanhar o evoluir dos trabalhos na zona onde se deu o assentamento de terras. A empresa de construção Teixeira Duarte é responsável pela obra do Terreiro do Paço. Com o incidente de ontem à tarde, a entrega do trabalho deverá atrasar alguns meses. No entanto, a preocupação principal é a consolidação da obra e o restabelecimento da circulação do metro e do trânsito. Uma falha de 15 centímetros no túnel onde estava a decorrer a obra provocou uma entrada de lamas e água que, por sua vez, provocaram um assentamento visível do exterior. Agora tenta-se resolver primeiro esta situação. Estas operações que estão a desenvolver-se de bombagem da água, assim que estiver o túnel alagado e assim que estiver estabilizada esta situação, começaremos progressivamente a iniciar a circulação do metropolitano, a iniciar progressivamente, digamos, a circulação também do tráfego aqui na zona e, portanto, espero que nos próximos dias tudo isto possa vir a estar resolvido, sendo certo que na segunda-feira de manhã começa a normalização, digamos, da vida aqui nesta zona. Dura até o túnel estar cheio? Dura até o túnel estar cheio e até se ver aquilo que provoca, em termos de resolução do problema, o enchimento do túnel. Em toda a zona existem piquetes de EDP, do gás, da água, para qualquer situação de emergência. A causa do incidente ainda não foi apurada, mas uma comissão de inquérito está desde ontem a investigar o caso. Os responsáveis do metro foram alertados para o perigo de derrocada há mais de um ano por um advogado lisboeta. José Sá Fernandes descobriu que nem sequer tinha sido feito um estudo de impacto ambiental e pôs uma ação em tribunal que ainda decorre na Justiça. Ouvido pela SIC sobre o que aconteceu ontem, Sá Fernandes diz que era previsível e defende que as obras devem parar de imediato.
Esta é uma situação previsível, não só por mim, como por variadíssimas pessoas e pela história. E pela natureza das coisas. Aqui esta é uma zona de confluência das duas ribeiras, uma que vem da Avenida Liberdade, outra que vem da Almirante Reis, que encostam mais ou menos na zona do Recio, Praça Figueira, depois chegam para a Praça de Comércio, e é exatamente aí que ficam. Portanto, é uma zona que toda a gente sabe que acontece isso, é a história que nos ensina isso. Como é uma zona de cheias, e toda a gente sabe que é uma zona de cheias, como é uma zona de reserva ecológica, e toda a gente sabe que é uma zona de reserva ecológica, como é uma zona sísmica, e toda a gente sabe que é uma zona sísmica e que está bem demarcada, e como é uma zona no meio, no centro histórico da Baixa, património cultural. E no processo que o advogado tem neste momento a correr nos tribunais contra o Metropolitano por causa desta situação, já por 2 vezes lhe foi dada razão, mas o Metro tem sempre interposto recurso. A estação de metro de São Sebastião da Pedreira, em Lisboa, está em estado adiantado de degradação. O Metropolitano já avançou com um estudo para apurar as causas e a verdadeira dimensão dos estragos. Por fora está tudo de pantanas e este grande buraco pode ter responsabilidades na degradação do túnel do metro de São Sebastião da Pedreira. Aqui vão nascer os futuros armazéns do El Corte Inglês entre a Rua Marquês da Fronteira e a António Augusto Aguiar. Segundo o Expresso, as brechas na estrutura do túnel do metro incidem precisamente nas paredes que dão para as obras da fundação dos armazéns. Fontes do Metropolitano terão avançado ao Expresso que as escavações para o prédio do El Corte Inglês estão já a 10 metros mais abaixo que a linha da própria estação. Segundo o semanário, no interior do túnel há ainda 2 outros motivos de preocupação relativos à falta de segurança. Há um fio de água que corre em contínuo sobre a linha eletrificada do metro e não muito longe um bocado significativo do reboco do teto desabou há algum tempo. O Metropolitano recusa-se para já a avançar responsabilidades, mas na área da estação houve 3 grandes intervenções. A construção dos armazéns do El Corte Inglês, a edificação de um prédio de escritórios onde vai funcionar a empresa de promoção imobiliária Euroamer e ainda há pouco tempo várias obras de repavimentação levadas a cabo pela Câmara Municipal. Em curso está já um estudo do Metropolitano para apurar as causas dos estragos e a dimensão dos danos. A política internacional perdeu hoje uma grande figura. Morreu o presidente da Síria, Hafez al-Assad. A partir de hoje e durante quase um mês, todas as conversas desportivas irão girar à volta do Euro 2000. Portugal participa pela 3ª vez na fase final de um campeonato da Europa. No jogo inaugural, que terminou há poucos minutos, a Bélgica venceu a Suécia por 2-1. Imagens que vamos ver já a seguir a um direto com Bruxelas, onde está o repórter José Manuel Mestre. José Manuel, Portugal. Boa tarde, José Manuel. Este foi o primeiro teste à segurança no europeu. Exatamente, muito boa noite, Alberta. Este de facto foi o primeiro teste à segurança que está montada a propósito deste europeu e podemos dizer que funcionou na perfeição. O esquema policial que foi montado funcionou e não houve nenhum incidente a registrar aqui no estádio Rei Balduino. O estádio teve 50 mil adeptos a assistir ao jogo, naturalmente que estiveram muito mais belgas do que suecos e como disse e como disseste também, não houve rigorosamente nenhum problema. O dispositivo de segurança que foi montado funcionou, como disse, e digamos que o jogo terminou há cerca de 5 minutos. A Bélgica ganhou por 2-1 e agora vai ser a grande debandada do estádio e vamos ver como é que vai decorrer a noite aqui em Bruxelas. José Manuel, Portugal, e podes-nos fazer um pequeno balanço deste jogo, já que as imagens ainda estão a ser montadas neste momento? Bom, eu diria que não foi um jogo famoso em termos técnicos. O jogado entre a Bélgica e a Suécia são duas equipas que, enfim, praticam um futebol muito musculado, muito físico. Estavam também provavelmente bastante nervosas por ser este o primeiro jogo do campeonato. É um campeonato naturalmente com vários jogos nesta primeira fase e daí que ninguém queria perder. A Bélgica talvez tenha entrado pior no jogo, mas no entanto adiantou-se no marcador numa altura propícia, diria eu. Foi exatamente quase no final da primeira parte e foi então para o intervalo a ganhar por 1-0. Logo no reatamento um segundo golo da Bélgica e nessa altura pensava-se que a equipa belga teria então o caminho facilitado e que iria ser uma vitória fácil. No entanto, no futebol não há certezas e uma vez mais hoje se verificou isso mesmo aqui no estádio Rei Balduino e logo a seguir digamos que uma situação menos agradável para o guarda-redes da equipa belga de Wilde, um jogador que aliás já atuou numa equipa portuguesa, no Sporting, já foi guarda-redes do Sporting, fez aqui o que na gíria do futebol se designa por um peru, fez uma
uma grande asneira na grande área e então nessa altura a Suécia reduziu para 2-1 e então aí digamos que o jogo foi relançado. Depois na segunda parte foi praticamente toda passada com a Suécia a tentar recuperar e a tentar marcar o gol da igualdade, com a Bélgica a tentar defender esses preciosos 3 pontos deste primeiro jogo. Enfim, então depois o jogo terminou com a vitória da Bélgica por 2-1. Muito bem, José Manuel, Portugal com uma pequena síntese deste jogo inaugural do Campeonato Europeu de Futebol. Já vamos ver o resumo deste jogo. Vamos então ver como é que a seleção portuguesa passou o seu dia. Há 48 horas do jogo com a Inglaterra, há 2 jogadores portugueses em risco de ficar de fora, Sá Pinto e Paulo Sousa. O médio do Parma continua a treinar separado dos seus companheiros. O jogador da Real Sociedade só amanhã saberá se vai recuperar a tempo de enfrentar os ingleses. A lesão de Sá Pinto, a recuperação de Paulo Sousa e o castigo de Pauleta poderão obrigar Humberto Coelho a mudar o esquema de jogo habitual da seleção portuguesa. Sá Pinto é a preocupação principal. O jogador fez uma entorse no joelho direito e hoje não treinou. Neste momento ainda é muito prematuro fazer qualquer previsão em relação a essa situação. Vamos observar a situação nas próximas 24 horas, vamos ver como o jogador reage e depois informaremos o selecionador da situação. Hoje a seleção trabalhou à porta fechada, com Humberto Coelho a testar combinações de ataque e treino tático. A 48 horas do jogo com a Inglaterra, sobe a ansiedade da estreia no Europeu. O espírito está bom, estamos alegres, ansiosos que chegue o primeiro jogo, porque quando começam os jogos as coisas tornam-se diferentes, o estágio começa a ser visto de uma outra forma. Temos que ser uma equipa muito forte, unida, muito concentrada e ter muita atenção ao jogo direto da Inglaterra. Vamos defrontar uma grande equipa, mas também sabemos que temos valor e podemos derrotá-los, porque vamos para dentro do campo com essa intenção. Teremos que jogar concentrados. Sabemos que principalmente o Beckham tem grandes cruzamentos onde são difíceis de interceptar. Teremos de estar preparados para isso. Amanhã termina, na prática, um ciclo de preparação e começa fundamentalmente o grande objetivo. O objetivo chama-se Inglaterra, que é efetivamente uma grande equipa, ao nível das grandes equipas do nosso grupo, onde não há em situação nenhuma vencedores nem vencidos antecipados. Amanhã a seleção ainda treina em Ermelo de manhã. Depois segue para Eindhoven, onde faz novo treino à noite para a adaptação ao relevado do Philips Stadion, onde decorrerá o jogo com a Inglaterra. E agora sim, vamos ver as imagens do jogo inaugural deste Europeu de Futebol. Um jogo que a Bélgica venceu a Suécia por 2-1. Aí está a abertura do Campeonato da Europa. Bélgica-Suécia. Um jogo disputado a Camilo Mepenza. Um passe magnífico e Mepenza a tirar e fazer 2-0 Robert Vazer da seleção da Suécia. Mjällby. De Wilde, que já jogou no Sporting. A Suécia ainda procurou encontrar o golo. Agora de Wilde. No dia de Portugal e das comunidades, saiba como vivem os portugueses um pouco por todo o mundo. As histórias da comunidade imigrante para ver neste jornal. E como noticiámos no início deste Jornal da Noite, morreu o presidente sírio Hafez al-Assad. Com 69 anos e há 3 décadas no poder, o dirigente árabe era um dos protagonistas mais antigos do conflito do Médio Oriente. Horas depois de morrer, o Parlamento sírio abriu caminho à sucessão do filho mais novo de Assad, enquanto o país mergulhava num luto oficial de 40 dias. A ditadura da morte, há anos que ela combatia, mas acabou por sucumbir vítima de uma crise cardíaca no seguimento de complicações diabéticas. Assad também estava quase cego. A notícia foi conhecida a meio de uma sessão ordinária do Parlamento que, entre lágrimas e consternação, avançou depois para uma emenda constitucional à medida do chefe.
A partir de agora pode ser candidato a presidente quem tiver mais de 34 anos, a idade exata do filho mais novo de Assad, Bashar, que ele se preparava para instalar no poder. Era já daqui a 7 dias que o líder sírio ia propor o filho ao comando regional do Baath, num cargo que lhe garantia a linha sucessória. O Parlamento adiantou-se-lhe na morte. Um apresentador da TV estatal síria não resistiu a chorar em direto enquanto nas ruas o comércio fechava e os sírios recolhiam a casa. A data do funeral ainda não foi anunciada. Mas as reações internacionais foram rápidas. Clinton diz triste, Barak consternado, o Líbano decretou luto, até Arafat, que não morria de amores por Assad, lamentou a perda. O país mais inquieto é de longe Israel, esperava fazer em breve a paz síria. Depois da saída militar do Líbano, tem agora de esperar mais e receia uma luta feroz pela herança da Assad. A morte de Hafez al-Assad encerra um capítulo agitado na história do Médio Oriente, durante o qual ele combateu o Estado de Israel, perseguiu os árabes moderados e fez alianças com Moscovo e Washington, consoante as conveniências do momento. Foi Assad quem também obrigou, nos anos 80, os Estados Unidos a uma retirada humilhante do Líbano. Por alguma razão lhe chamavam a Raposa de Damasco. Ele tratava o tempo por tu numa mistura apurada de paciência, astúcia, força e crueldade que lhe deu 3 décadas de poder pessoal, além de estabilidade política à Síria. O país, saído do antigo Império Otomano, foi um laboratório de golpes até aos anos 60, quando oficiais do partido Baath se entrincheiraram no governo. Assad chefiava a aviação. Na Guerra dos 6 Dias contra Israel, ele já é ministro da Defesa e sofre a derrota que o vai marcar para toda a vida. Montes Golã, invadidos e anexados pela tropa israelita. Em 71, após uma luta interna pelo poder, ascende a primeiro-ministro e torna-se logo depois presidente, iniciando um reinado absolutista. Quem não é por ele, desaparece. Só numa rebelião da Irmandade Muçulmana em 1982, Assad terá feito 20 mil mortos civis. Junte-se a isto o patrocínio de ações terroristas no Ocidente para imaginar o pior. Mas a queda da URSS obriga-o a uma correção de rota e é ver o antigo piloto a apoiar discretamente primeiro o Irão, depois os Estados Unidos, nas guerras contra o Iraque. Também no início dos anos 90 ele abandona a posição irredutível contra Israel e aceita participar no processo de paz do Médio Oriente. Mal mexe as pedras, mas está a negociar. A vitória da paciência deu-se há poucas semanas, quando Israel saiu do Líbano sem condições e ele pôde manter no país as 35 mil tropas com que sempre controlou Beirute. Mas o tempo provou-se um aliado infiel. Quando Assad se preparava enfim para reaver os Montes Golã, sobreveio a morte, deixando novamente a Síria sem rei nem roque. Jorge Sampaio defendeu hoje um debate sério sobre a despenalização do consumo de algumas drogas. O Presidente da República entende que o combate à droga tem falhado e que se deve tentar encontrar outras soluções para o problema. Foi em Viseu durante as comemorações do 10 de junho. Para além de Portugal, de Camões e das comunidades, o 10 de junho também é dia de discurso presidencial. Um discurso em que Jorge Sampaio descreveu um país envelhecido, muito endividado e consumista, com trabalhadores pouco qualificados e com necessidade de importar mão de obra estrangeira. O diagnóstico não ficou pelos aspectos negativos e também apresentou propostas. O Presidente falou pela primeira vez de uma forma clara na necessidade de se debater com seriedade a descriminalização do consumo de algumas drogas. Tudo devemos fazer para que os traficantes sejam severissimamente punidos, tomando-se todas as medidas de combate ao branqueamento do dinheiro da droga. Mas não podemos transformar o combate à droga e aos traficantes num combate aos cidadãos toxicodependentes. Todos conhecemos a tragédia da droga que se abate sobre os consumidores e as suas famílias. Não podemos ignorar esta realidade, nem bloquearmos perante ela. Temos de tentar as saídas possíveis, vencendo o preconceito e ultrapassando as respostas que não o são, porque se revelaram, afinal, incapazes. Para mim, uma vida humana, para todos nós aqui, uma vida humana é insubstituível. Devem ser feitos todos os esforços para a salvar. Um toxicodependente não é um criminoso, é um ser humano em dificuldade e um doente. Naturalmente, a proposta de Jorge Sampaio não recebeu o aplauso de todos os presentes. Minha posição é contra. Eu sou contra qualquer sinal
no sentido da liberalização das drogas. O problema nesta matéria é que sabe-se como se começa, mas não se sabe como se termina. Eu acho que com a atual legislação é possível fazer muito mais e muito melhor para combater esse terrível problema que é o da toxicodependência. Um drogado não é um criminoso, estamos de acordo. Um drogado é um doente que necessita de tratamento. Mas a questão que o Sr. Presidente não pôs, e eu gostava de ter visto posto, que ele tivesse colocado, era saber se a melhor maneira de o tratar é despenalizar, descriminalizar, ou seja, sociabilizar o consumo da droga. E aí, nessa matéria, eu não estou de acordo com o Sr. Presidente. O Partido Popular defende um referendo sobre este assunto numa altura em que o Parlamento tem vários projetos de lei em cima da mesa. O Governo, o Bloco de Esquerda e a JSD têm propostas que, de uma forma mais branda ou mais radical, vão no sentido das palavras de Jorge Sampaio. E nestas cerimónias do 10 de junho, Jorge Sampaio condecorou 30 personalidades e instituições. O maior destaque foi para a Gran Cruz da Ordem Militar de Cristo, entregue aos 2 embaixadores responsáveis pelo dossiê Timor. Ana Gomes, futura embaixadora de Portugal na Indonésia e primeira representante diplomática em Jacarta, recebeu assim uma das mais altas condecorações portuguesas. Fernando Neves, o embaixador que conduziu as negociações com a Indonésia para a assinatura dos acordos de Nova Iorque, recebeu a mesma ordem. Grande surpresa desta cerimónia foi a não condecoração do general Rocha Vieira. O último governador de Macau ainda poderá vir a ser condecorado numa outra altura. A atribuição da Gran Cruz da Ordem Militar de Cristo à diplomata Ana Gomes é o reconhecimento do seu papel decisivo no processo de independência de Timor-Leste. Quando Ana Gomes foi nomeada chefe da secção de interesses de Portugal na Indonésia, ninguém duvidou que se tratava da mulher certa para o lugar certo, na hora certa. Construiu uma carreira a defender Timor, passou por Genebra, Tóquio, Londres e Nova Iorque. Em todas estas cidades, o seu nome ficou associado a Timor-Leste. Um ano depois, é nomeada embaixadora em Jacarta e condecorada pelo Presidente da República. É a mais alta distinção que um diplomata português pode ter e, naturalmente, que a recebo com toda a honra. Esperava ser condecorada tão cedo? Não, as condecorações não se esperam, não se pedem e, naturalmente, não se recusam também. O ano que passou marcou para sempre a vida da diplomata. Foram demasiadas emoções. Um momento muito duro que não mais vou esquecer foi o de ter sabido da morte do filho do Sr. Manuel Carrascalão, pouco depois de ter falado ao telefone com o rapaz. Mas houve também momentos muito, muito duros logo a seguir a se ter desencadeado toda aquela violência em setembro, quando nos chegavam notícias do desaparecimento e da morte de uma série de pessoas, em alguns casos felizmente não confirmadas. Mas nessa altura nós não sabíamos e, portanto, houve momentos também de grande alegria e não vou nunca mais esquecer-me da noite do dia 30 de agosto que passei com Xanana Guzmão e outros elementos do seu staff. As alegrias e as tristezas de uma diplomata em terreno minado. Ana Gomes chegou a ser acusada por várias vezes de esquecer a razão e reagir com o coração. Eu não sei reagir de outro modo, quer dizer, em certas circunstâncias pode ser um defeito e eu talvez em alguns momentos me tenha excedido, devia ter sido talvez mais controlada, mas simplesmente não consegui. Por outro lado, eu também lhe digo que acho que não é possível ser-se autêntico e cumprir-se uma tarefa sem um mínimo de emoção. E eu nunca notei que, em última análise, a emoção que eu ponho nas coisas me tenha sido extremamente negativa. Há um certo número de clichês sobre os diplomatas. Essa ideia de que os diplomatas são umas pessoas frias, serenas, fleumáticas, com a mão gelada porque passam a vida a segurar no copo de gelo, no copo de whisky com gelo e outras coisas assim, são clichés, não correspondem à realidade, como talvez de alguma maneira, por causa desta questão de Timor e no meu caso concreto, a nossa opinião pública pode acompanhar mais de perto. Ana Gomes regressa a Jacarta no início da semana e já tem a agenda preenchida. O grande desafio, exatamente para mim, neste momento, para a nossa equipa, é justamente
procurar relançar uma nova dinâmica nas relações entre os dois países, dar conteúdo ao bom relacionamento que já existe ao nível político, em todos os campos, no domínio económico, no domínio cultural, até no domínio do intercâmbio das pessoas, turístico. As agências de viagens portuguesas não sei o que é que estão à espera para começar a organizar programas que integrem a Indonésia e eventualmente e naturalmente também Timor-Leste. Fica o desafio e a aposta de que para o ano Timor-Leste será um dos destinos turísticos de eleição dos portugueses. 10 de junho é também o Dia das Comunidades Portuguesas. É um dos dias em que se olha com mais atenção para os imigrantes espalhados pelo mundo inteiro. Começamos pelos Estados Unidos. A ideia que se tem em Portugal do imigrante na América é de uma pessoa fechada na sua comunidade, que leva uma vida modesta e sem horas para descansar. Esta ideia começa agora a ser alterada por uma nova geração de imigrantes portugueses. Clarice Frias e José Nunes, Nelo para os amigos, vivem a apenas meia hora de Newark, mas vivem num mundo americano, algo distante da comunidade portuguesa. Após anos a trabalhar e viver no coração da comunidade, integraram-se mais na América. Clarice é corretora da Salomon Smith Barney, a segunda maior empresa financeira da Wall Street. Sair da comunidade e trabalhar aqui foi um descobrir de oportunidades. Perco um bocadinho, talvez, daquele ambiente agradável, de convívio e tudo mais, aquele quentinho dos outros portugueses, mas ganho muito em termos de experiência profissional, de horizontes mais vastos e abre-me todo o mundo a que eu não teria acesso se trabalhasse numa companhia portuguesa, no meio português. Nelo é um manager na divisão internacional da Dish Network, a segunda maior distribuidora americana de programas de televisão por satélite. Como Clarice, sentiu que era preciso sair da comunidade para alargar os horizontes. Não porque ela fosse má, mas porque era pequena. Tentar, já que estou na América, um país de oportunidades, tentar trabalhar com uma empresa americana, para americanos também, para sair daquele pequeno mundo que é Newark. Uma vida confortável na América, nos subúrbios da grande Nova Iorque, em que se tenta ter o melhor de Portugal e o melhor dos Estados Unidos, não é vacina contra a nostalgia. Um arroz à valenciana regado com Dão Grão Vasco ajuda a trazer acima a conversa inevitável, o regresso a Portugal. Clarice e Nelo vieram para aqui à procura de mais mundo, não para juntar dinheiro e fazer uma casa na terra. O eventual regresso teria outras razões. Por razões emocionais, sobretudo, porque... penso que é sobretudo por razões emocionais. E depois porque penso que Portugal hoje em dia é uma sociedade bastante mais aberta do que na altura em que eu saí. Regresso, o futuro dirá. Mas enquanto se estiver na América, acham que o melhor é aproveitar o que a América tem para oferecer. Luís Costa Ribas, SIC, Linden, New Jersey. No Luxemburgo há cerca de 60 mil portugueses, 15% da população do país. Alguns destes imigrantes partiram há mais de 20 anos e começam agora a planear o regresso. No Luxemburgo profundo fica Wildes. Aqui moram algumas centenas de portugueses que frequentam este café. Os donos são a Maria da Luz, há 20 anos neste país, e o José Gaspar, há 31. As suas vidas juntaram-se em torno deste café-restaurante e estão integrados no país. Sinto-me bem, mesmo um dia que vá definitivamente para Portugal, ficarei sempre ligado a este país. Sempre. Foi aqui que eu me orientei a minha vida, que eu tenho tudo o que tenho, praticamente tudo o que tenho, ganhei aqui, por isso não vou abandonar este país de qualquer maneira. Não? Mas a vida nem sempre foi tão fácil. Olha, eu vim para este país com 15 anos. Para mim o mais difícil foi deixar os meus pais, porque nunca tinha saído perto deles e com 15 anos estava muito agarrada a eles. Depois foi o falar, custou-me adaptar um bocado, mas com o tempo tudo foi. E na altura em que eu vim para aqui era difícil, sobretudo para conseguirmos estar legais neste país. Eu vim em 69 para cá, viemos como clandestinos nessa altura. A dificuldade para trabalho havia todos os dias. Nós tínhamos dificuldade era a nível de consulado, para fazer passaportes, papéis, tudo. Aí é que nós tínhamos dificuldade. O resto, tudo bem. Os luxemburgueses somos sempre bem recebidos. A entrada de Portugal na comunidade europeia ajudou muito, ajudou bastante, porque hoje nós temos todas as facilidades que noutros tempos nós não tínhamos. Eu, para mim, já não sei se sou de cá ou sou de lá. Sou dos dois, porque agora eu sinto-me bem aqui, porque agora nós conhecemos muita gente, temos muitos conhecimentos e assim, e damos bem com as pessoas, vive-se bem. E a nova geração já está aí, é o Rafael.
Diz. Quantos anos tens? 2. E dentro de 3 ou 4 anos, para esta família, já chega de Luxemburgo. Será o regresso a Portugal com o Rafael. A nossa vida já está montada lá para ir, já está tudo. Eu já faço cá e lá, mês sim, mês não. E como hoje é o 2º aniversário do Rafael, a SIC chegou no bom momento. Não vimos só uma família, mas uma festa de família e amigos. Mantém-se o espírito português, mas a vida local também marca. Há trabalho para todos, ganha-se bem, vive-se bem. A assistência social também é boa aqui. Há sempre uma certa mistura, mas nunca deixei de ser português. Para o Rafael, o Luxemburgo deixará as suas marcas, até porque foi aqui que fez as primeiras amizades. Fernando de Sousa com João Lifrizé, a SIC em Wiltz, no Luxemburgo. Na África do Sul há uma história ímpar de uma família de imigrantes portugueses. Há quase 30 anos, Agostinho de Andrade partiu em busca de uma vida melhor. Mas o que parecia um sonho é hoje um pesadelo diário. Agostinho de Andrade, de 50 anos, possui a única estação de rádio que transmite em português em toda a África do Sul. Mas esta aventura comunitária é relativamente recente. O hábito de construir coisas e ultrapassar dificuldades nasceu no início dos anos 70, quando foi para Angola cumprir o serviço militar. E consolidou-se na antiga Rodésia, onde também viveu e onde nasceram 2 dos seus filhos, e depois aqui, na África do Sul. Nós viemos para aqui em 82. Trazemos já 2 filhos, nessa altura connosco. Tudo o que nós tínhamos ficou lá, a nossa casa, as nossas coisas, deixámos lá tudo, porque o governo de lá não autorizava que saísse de lá nada. Chegamos aqui com 1000 randes no bolso, foi o nosso início. O supermercado Crestview foi o primeiro investimento. Depois foi a compra de um hotel e, finalmente, a Rádio Cidade. Cedo, no entanto, a criminalidade começou a dar problemas à família Andrade. Em 87, o supermercado foi assaltado pela primeira vez. O patrão ferido a tiro. 3 anos depois, os assaltantes voltaram. E em 96, em 99 e de novo em janeiro deste ano. Desta vez eram 5, todos armados, e as coisas ficaram feias. Ele estava assim encostado, apanhou o tiro aqui no braço, que atravessou-lhe os pulmões, e ele disse que quando pensou já morri porque sentia que se tinha furado no peito e pensou que ia fugir para aqui. Apesar de ferido com gravidade, Agostinho Andrade puxou da arma e desatou aos tiros, apoiado por 2 empregados. 3 assaltantes morreram. Um foi ferido e capturado, outro fugiu. O caso fez manchete na imprensa, mas não criou um herói. Ao contrário, deitou por terra os sonhos da família, os planos, a estabilidade emocional. Este não é um caso isolado no contexto sul-africano. Longe disso. Joanesburgo é considerada a cidade mais violenta do mundo fora das zonas de guerra. A fuga de cérebros e de capitais acentua-se e as autoridades pouco ou nada fazem para estancar a hemorragia. António Pina, da agência Lusa, com Matias Brink, a SIC, em Joanesburgo, África do Sul. Uma das maiores comunidades portuguesas reside no Brasil. Alguns no Rio ou em São Paulo e com histórias de sucesso para contar, outros nos estados mais desfavorecidos com um percurso marcado pelas dificuldades. Entre o fim do mundo e a terrinha, assim vive este português de Lousada, num bairro pobre do Nordeste brasileiro. Vive, não, sobrevive, com uma saudade que Freud explica. O Brasil é só minha mãe, minha segunda mãe. Minha primeira mãe foi Portugal, a segunda mãe é o Brasil. Podia ser brasileiro, mas não quer e até vota nas eleições portuguesas. Apesar de ter mudado a pronúncia para melhor conviver, não muda de nacionalidade pelos vizinhos. Por sinal, até eles me respeitam mais. Tem mais carinho por mim. Porque dizem que eu sou o primeiro mundo. Olhando em volta, percebe-se melhor. Pobreza, ignorância, violência são o pão nosso do bairro. Ele próprio, que emigrou de Portugal ainda criança, só pôde voltar uma vida depois. 30 anos. 30 anos a voltar. Porquê? Porquê que não foi lá mais vezes? Eu não fui mais vezes lá devido ao trabalho. Porque o português aqui no Brasil, ele trabalha, ele é feito um escravo.
Não é chorinho, é assim mesmo desde o século XIX. Por cada português que ficou rico no Brasil, outros ficaram pela loja de ferragens. Tem tudo e muitos houve que simplesmente ficaram. Eu conheci portugueses aqui, morreram pobres, pobres miseráveis. O português não vem para o Brasil para ficar rico? Bem, mas só que muito não tem essa sorte. Que foi a mais cruel de todas as vitórias e faz parte do livro das minhas memórias. Há, portanto, duas comunidades portuguesas tão distantes uma da outra como o subúrbio de Bola na Rede fica do centro do Recife, ou como as respectivas visões da imigração. Isso aqui é maravilha. Este português da Sertã, que também para cá veio com 12 anos, construiu um pequeno império no pronto a vestir e na construção civil. O Brasil não foi só tentar a sorte fora. O Nordeste, eu acho que é a continuação de Portugal, sem sombra de dúvida. Por quê? Pela simplicidade, pela naturalidade, pelo bem-querer das pessoas. Isso permitiu-lhe superar o choque inicial do imigrante, o calor, a língua, o vestuário, a comida. 6 lojas mais 270 empregados depois, é outro tipo de sobrevivência que o aflige. Ficamos hoje muito felizes de ver Portugal na situação em que está. Precisamos difundir mais a língua portuguesa, a parte cultural precisa ser mais ativada. É que as 4.000 famílias lusas do Recife estão a mudar. Filhos ou netos integram-se quase instantaneamente para ver algum mal-estar, só mesmo pedindo uma piada de português. A piada é um pouco pesada e acho melhor deixar a piada para outro dia. Ou outro local, basta sair à rua onde os 500 anos de descobrimento são motivo de brio, mas ainda se fala de português como padeiro ou dono de restaurante, burrinho, ora pois. O português certa vez vinha andando por aqui, pelas ruas do centro do Recife, quando se deparou com a casca de banana. Olhou para ela e disse: ai, Jesus, lá vou eu cair outra vez. Não é por mal. Os visados acham que é mesmo uma forma especial de carinho entre quem fala a mesma língua, com diferentes pronúncias, como no caso daquele brasileiro que chega a Lisboa e pergunta a um português como é que se chamam cá os burros. Aí o português chegou lá e disse: a gente aqui não chama, eles vêm pela Vargas ou pela TAP. Aí está a resposta para a imigração portuguesa no Brasil, um espírito capaz de sorrir à adversidade e agarrar com firmeza tanto um saco de cimento como uma gravata de seda. Este 10 de junho foi aproveitado para um encontro dos antigos combatentes do ultramar. Foi esta manhã em Belém, junto ao memorial pelos militares mortos nas guerras africanas. Uma pequena multidão emoldurou o memorial aos combatentes do ultramar para participar na missa campal e celebrada em memória dos mortos nas guerras de África. Este encontro é organizado essencialmente por um grupo de cidadãos que foram combatentes e que alguns dos quais pertencem a um movimento cívico chamado Movimento 10 de Junho. Esse movimento tem que objetivos? Tem os objetivos de conservar e exaltar os valores da pátria. Falou-se aqui de um oficial português que foi fuzilado em Timor em 1975. De quem se trata? Que é dado como desaparecido? É do Tenente-Coronel Major Gouveia. Mas foi dado como desaparecido? Eu não sei qual é a classificação que o Estado lhe deu. Agora, todos nós sabemos que foi fuzilado pelas então forças da Fretilina. E o que é um facto é que o nome dele não está inscrito nestas paredes e desde hoje já estamos a preparar um grande abaixo-assinado para que esse nome venha a ser gravado nestas paredes. Estão aqui camaradas de armas seus da Guiné-Bissau? Estão alguns. Está aqui alguém que tenha participado consigo na invasão da Guiné-Conakry? Não, na invasão da Guiné-Conakry devem estar os nomes de 3 homens. Foram exatamente os mortos que eu tive durante a invasão. Perfilados como nos velhos tempos, encontravam-se nesta cerimónia figuras destacadas do regime de Oliveira Salazar e Marcelo Caetano. Os generais Calusa de Arriaga e Silvino Silvério Marques disseram presente. Por entre a multidão de ex-militares das Forças Armadas Portuguesas, um antigo inspetor da PIDE-DGS procurava também velhos amigos neste 10 de junho do ano 2000. John Malkovich transformou Espinho na capital do Peru. Saiba porquê daqui a pouco neste jornal.
Cortar. Do Porto, Malkovich mudou-se de armas e bagagens para a Rua 18, em Espinho, transformada por estes dias numa artéria da capital peruana. Passos das filmagens de uma grande produção de cinema. Malkovich, depois de 3 dias no Porto, mudou-se agora para Espinho. Durante uma semana, as noites vão ser longas na pacata Rua 18, que agora se caracterizou de rua da capital peruana. O aspecto do cenário era de América Latina, muito embora a temperatura ambiente desfizesse a ilusão pelo frio, como confirma o ator espanhol Javier Bardem. ¿Qué está pasando aquí? Que hace mucho frío. Estamos rodando una película que dirige John Malkovich y nada, que estamos en Espinho. Estamos muy contentos de estar aquí. ¿Cuál es tu personaje? Mi personaje es un policía, policía que fue abogado y cuya misión es atrapar a un líder terrorista muy famoso en un país de Sudamérica. Há dias, em ambiente mais acolhedor, já Malkovich nos explicou porque quis a cidade de Espinho disfarçada de capital do Peru. Espinho was really the only place we found in all the countries and cities we looked in that had the requisite qualities that we were looking for, and really it ended up being a sort of specific street and a specific house. And also Espinho is fairly quiet and not impossible to shoot in. To be or not to be, pouco importa para a cena. O que conta é que com adereços e muita imaginação, a rua está irreconhecível e passa bem por um cantinho da América Latina. A culpa de toda esta história foi deste senhor Shakespeare, não tão genial e conhecido quanto o seu conterrâneo, mas com imaginação suficiente para encantar Malkovich com 2 romances publicados há já alguns anos atrás. It's the result of 10 years' work on 2 novels that I wrote based on the Shining Path organization in Peru, where I used to live. You lived there? After living in Lisbon, my family moved to Peru, and I wrote a novel in 1989. The sequel to that was about the capture of Guzman in 1992, and so that when I think John Malkovich read the novel and wanted to direct a film based on the novel. Há cenas de ação, romance, mas é essencialmente uma história dramática, que para já vai tirar o sono a muitos habitantes de Espinho pela curiosidade ou pelas movimentações invulgares na rua. E eu fico por aqui, tenho uma boa noite, até amanhã.